Boa noite, professor Alex. Vamos dar início ao vídeo aula solicitado pelo nosso professor na matéria Antropologia, né? Corresponde ao curso básico de Teologia da FAFTEAL, aqui do estado de Alagoas. Vamos dar início à nossa exposição desse vídeo aula. Faremos o possível para trazer um vídeo pequeno, mas resumido, né? Na introdução, nós lemos o módulo e meditamos um pouco no módulo e vamos trazer já essa apresentação, né? Antropologia é o estudo do ser humano, suas manifestações, obra, cultura, família, religião e suas interações sociais, né? O termo, a palavra antropologia, tem sua origem no grego, né? Anthropos, que é igual a homem ou humanidade, e logos, estudo ou conhecimento do homem. Entendemos assim que tudo isso corresponde, né? Ou tudo isso, né? Corresponde ao estudo do homem, tratado do homem ou conhecimento do homem, né? A antropologia é uma doutrina, é a doutrina do homem, né? Na doutrina do homem, nós não temos como fugir da pergunta, né? Quem é o homem, ou como se deu a origem do homem, né? Isso, quem deu a origem do homem, como o homem surgiu, né? Essa teoria, a antropologia, ela foi criada por um filósofo grego, né? Heródoto, né? No século V a.C. Ele também é o pai da história e da antropologia, né? Nós vimos que a origem da humanidade, ela tem duas fontes de informação principal, né? Uma fonte bíblica e a outra fonte é científica, né? Muito bem. A diferença, né? Diferentes tipos de antropologia, né? Nós temos a antropologia física, cultural, filosófica e teológica, né? Que vem da raiz judaica cristã, né? Essa é a nossa introdução, né? A antropologia é a doutrina do homem. No estudo de antropologia, o homem sempre será o centro, né? Do estudo, seja ela física, cultural, filosófica ou teológica, o homem sempre estará no centro da discussão, né? A origem do homem não se consegue responder, né? O homem natural não consegue responder satisfatoriamente a pergunta sobre a sua origem. Sua mente, né? Ela não crê em Deus, né? E a resposta que o homem dá na mente sem crer em Deus, ela é muito assim, aquém da verdadeira origem do homem, né? São muitas as teorias, mas nós queremos falar apenas sobre duas teorias, né? Há muitas teorias que foram apresentadas, né? Para dar a explicação de como o homem foi criado. Mas nós queremos falar apenas de duas. A teoria da evolução, que é uma teoria onde quem criou essa teoria, né, ele inventou essa teoria, foi Charles Darwin, no ano de 1809. Né? Ele apresentou esta teoria dizendo que o homem evoluiu de seres unicelulares para formas complexas como nós temos hoje, né? E em um período de aproximadamente 3,5 bilhões de anos, a humanidade evoluiu de uma raça de primatas, né? Até o ponto de chegar ao homem moderno de hoje, né? Isso assim, basicamente, é o que essa teoria apresenta, né? Nós temos a teoria criacionista, né? Essa teoria, ela não é apenas uma teoria, nós entendemos que é verdade,
que é uma verdade bíblica, né? Esta teoria não pode ser negada por nós que somos cristãos, né? Ou aquele que crê na palavra de Deus não pode negar, porque nós sabemos que a Bíblia, né, ela é a verdade de Deus, né? Então, a Bíblia diz e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E no capítulo 2, no versículo 7, apresenta a criação do homem. Tomou o Senhor Deus do pó da terra e formou o homem e soprou em seus narizes e ele se tornou o quê? Alma vivente. Então Deus criou o homem de forma diferente, né, das outras criaturas, né? Tanto as criaturas animais, né, quanto vegetais. Deus criou com o poder da sua palavra, haja, mas o homem não. O homem Deus tomou do pó da terra e formou o homem. A mulher, ela procedeu dessa mesma matéria que Deus formou o homem, porque o homem, Deus tomou, né, Deus tomou a carne do homem, né, e formou a mulher. Então, quando nós falamos que Deus criou o homem, a mulher está incluída nesse contexto de criação, né? Nós temos a doutrina da tricotomia do homem, né, que entendemos que o homem é corpo, alma e espírito, né? Existe uma certa teoria aí da dicotomia, mas essa teoria ela não tem sustentação bíblica, né? Essa teoria da dicotomia, ela não tem sustentação bíblica, né? O corpo do homem é aquela parte que o coloca em contato com as coisas materiais, né? E ele é composto, né, com a prova da verdade bíblica de que Deus realmente criou o homem do pó da terra, de que o homem realmente veio do pó da terra, é a composição, né, do corpo do homem. Não é isso? Pois o homem, o corpo dele, ele é criado, ele tem metais no seu corpo, né? Ele tem ferro, ele tem fósforo, tem potássio, tem magnésio, tem alumínio. Todos esses minerais são encontrados na terra, né, irmãos? Então, o corpo do homem, biblicamente, ele é conhecido como o templo do Espírito Santo, o tabernáculo, né? O vaso de barro. Então, são algumas ilustrações em relação ao corpo do homem no sentido bíblico, né? Nós vemos também que temos a alma. Já a alma, ela é diferente, né? A alma, ela é aquela parte, né, que Deus colocou, quando Deus diz, e formou o Senhor Deus, o homem, né, do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então a alma tem a ver com a parte emocional do homem, né, o centro dos desejos humanos, né? O espírito é aquela parte do homem que o capacita a ter comunhão com Deus e ter um relacionamento com Deus, né? A queda do homem, né? Então, o homem, quando ele caiu, ele transgrediu contra o Senhor, né? Ele rompeu aquela comunhão que ele tinha lá com o próprio Senhor Deus, né? Porque todos pecaram, afastados, distanciados ou destituídos estão da glória de Deus. Então nós vemos aí o homem, né, quando ele caiu. Nós temos aqui o pecado contra Deus, que foi a desobediência do homem, o mau uso do arbítrio do homem, né? Mas também o pecado afetou o corpo do homem, levando o corpo do homem a cometer pecados que são pecados da carne, como, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, fornicação, adultério, homossexualidade e pornografia. Tudo isso são consequências do pecado, da queda, resultante da queda do homem, né? Nós temos ainda, dando continuidade, né, o homem Dei, ou seja, o homem que é a imagem de Deus, né? Foi feita a pergunta, será que o homem continua sendo a imagem de Deus, né? Sim, o homem continua sendo a imagem de Deus quando ele recebe a Cristo como seu Salvador e é restaurado o seu estado, né, de mente, o seu estado de consciência com Deus, né? O homem foi criado à imagem de Deus, né? O Senhor Deus disse,
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos dentro do nosso ser, nós somos a imagem de Deus em inteligência, a imagem de Deus em sentimento, a imagem de Deus em conhecimento. Deus nos colocou como diferente de todas as outras criações, né, irmão? Então isso é algo muito importante, né? Na doutrina da imagem do homem, em relação, né, o homem ele é amigo de Deus, em Gênesis 9:6, nós lemos o seguinte: vemos que o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus, porém ela ficou muito doente ou desfigurada por seus pensamentos, que era uma característica da imagem de Deus. Ou seja, agora a mente do homem ficou deturpada, né? Então, Cristo é o modelo do homem ideal, né? Então, todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos buscar ao máximo ser parecido com Cristo, se esforçar ao máximo, né? Cometeremos erros, cometeremos falhas, falharemos uns com os outros, falharemos às vezes em decisões erradas, falharemos em momentos de dificuldade, porém, devemos nos esforçar cada vez mais para sermos parecidos com o Senhor, né? Eu vou ler um texto do nosso módulo, que é o modelo bíblico da natureza e fim do homem, imagem de Deus. O homem em Cristo recupera a sua imagem original. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. 1 Coríntios 15:49, né? No Novo Testamento enfatiza-se que o objetivo de Deus ao criar o homem é a sua imagem se realizou completamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, concluímos aqui dizendo que Deus, né, é o Criador de todas as coisas. Concluímos dizendo que nós somos os adeptos da doutrina criacionista, onde temos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que em relação à cultura, em relação à expressão humana, como educação, convívio social, Deus se revelou para nós através da cultura de Israel. E essa cultura, ela vestiu a Bíblia na linguagem de Israel, justamente para Deus se revelar em uma linguagem humana para nós. Então, que Deus abençoe, boa noite, né? Espero que esse vídeo tenha atingido os pré-requisitos, né, esperado pelo nosso professor, né? Nosso professor Alex Galvão. Boa noite e tudo de bom, meus irmãos. A paz do Senhor.